Tudo bem? Então hoje vamos falar sobre pareamento, que é uma técnica bem importante em avaliação de política pública. Vamos ver como implementar. É uma técnica que basicamente a gente utiliza ela para achar unidades que não não receberam tratamento, mas que são semelhantes a uma que recebeu. A gente chama essas unidades que não receberam, mas que são semelhantes de unidade de controle. E a ideia é evitar que a gente fique comparando multidão de unidades que não receberam com algumas poucas unidades que receberam tratamento, que é o que normalmente acontece numa política pública, mesmo quando ela avança para ser universal, normalmente isso é progressivo, e o número de unidades tratadas tende a ser bem menor do que o universo ali, né, de unidades disponíveis que não recebeu o tratamento. Então, a gente vai ver como implementar isso no R. Vou começar aqui com os pacotes, eu gosto muito de usar o Pacman para organizar os pacotes, então a gente vai carregar o Cobalt para fazer algumas análises, o Data Table para usar a função de leitura de CSV deles, que eu gosto mais do que a nativa do R, o Matched, que vai fazer efetivamente pareamento, e o Tidyverse para baixar uma série de pacotes que a gente vai utilizar, embora nessa questão específica aqui de pareamento, a gente na prática vai usar somente dplyr e ggplot2. Bom, então vamos lá, carreguei aqui, aí agora eu vou ler a minha base, é um recorte de 2008, 2009 da base de dados da educação, que traz uma série de variáveis e indica se a escola era regular ou não, certo? Como a gente está lendo CSV, né, eu vou explicitar aqui qual é o decimal, vírgula, o encoding para ler os acentos certinho, e eu só vou fazer uma mutação aqui, dar uma troca, que transformar a localização da escola em fator. Então fiz isso, está aqui a base de dados, é uma base de dados que tem o ano, no caso a gente só vai usar 2008, 2009, pegar lá no iniciozinho da política, quando as escolas estavam se tornando integrais, o código do município, o RD, o nome do município, a gerência regional de educação que ela faz parte, o código, enfim, uma série de coisas, e variáveis de interesse. Por exemplo, o IDEP, que mede a qualidade da educação, do ensino médio. A gente não vai fazer a avaliação aqui em si, nessa aula, a gente só vai fazer o pareamento, mas já para vocês conhecerem. A gente vai também a distorção e idade série, com uma variável bem importante, a literatura aponta de qualidade educacional, e mais algumas de interesse para a gente. E aqui uma variável de tratamento que vai dizer se em 2009 essa escola ela virou integral ou não. Lembrando que em 2008 elas eram todas escolas regulares, ou seja, escolas parciais, que só tem aula durante um turno, certo? Agora eu vou rodar aqui para vocês verem. Então, na linha 15, a gente conta o tratamento por ano. Então, em 2008, a gente tinha 509, mais 48 escolas, né? Isso vai dar o total de escolas que a gente tinha em 2008, todas elas regulares, mas aqui a gente já marca com tratamento 1, porque essas 48 no ano de 2009, elas saíram de regulares para integrais ou semi-integrais, tá? Aumentando assim a sua carga horária, que é o tratamento dessa política pública. Para a gente não estar comparando coisas tão distintas, a gente vai filtrar apenas 2008, quando todas as escolas ainda não tinham tratamento. E agora sim a gente vai usar a função matched, do pacote matched, que ele vai fazer basicamente o seguinte: a gente vai criar um modelinho semelhante você já deve ter visto aí, possivelmente em regressão. Então a gente vai estimar o score de propensão ao tratamento, ou seja, a probabilidade dela ser tratada, porque a gente quer parear, criar duplas, né? De uma tratada que tem uma probabilidade bem próxima de uma que não foi tratada, já que a gente sabe que muitas vezes a decisão da política ela vai envolver outros elementos e tal, como disponibilidade, tamanho de sala, enfim, uma série de coisas. E aqui a gente vai usar a distorção e idade série, que é uma variável que a literatura diz que é uma ótima síntese de como os alunos, os estudantes estão, localização, rural urbana, que também é uma variável interessante, internet, tem um estudo sobre, a gente publicou um estudo sobre iniquidade escolar, e a gente viu que internet também era uma boa síntese da estrutura da escola, né? Se tem aula noturno, porque se a escola tem aula noturno, ela está aberta a 3 turnos, ela é mais difícil de gerir. O turno noturno normalmente tem outras atividades, modalidades, como é o caso do EJA, certo? A gente vai formar os dados que a gente quer, escolas integrais e o método por proximidade. Existe uma série de métodos nessa função, vale a pena depois vocês olharem e tal. Tem métodos até como algoritmo genético, vai fazer um método heurístico com várias buscas e tal. Vamos rodar o pareamento, isso vai gerar para a gente uma lista, né, esses objetos complexos do R, que é uma lista cheia de até outras listas, outras coisas dentro. Então vai ter uma série de informações, você pode ver, por exemplo, os pares, né, quem pareou com quem, e a gente pode criar também uma base de dados já certinha, já no jeito.
que eu estou criando aqui na linha 30 integrais pareadas. Então, quando eu crio essa base de dados, eu tenho todas as variáveis aqui, mas eu vou organizá-las em pares, que no caso é chamada aqui de subclass. Então, a subclass 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí vai, certo? E ela vai ser sempre um par de uma escola que recebeu o tratamento e uma escola que não recebeu o tratamento, ok? Então, uma escola regular e uma escola integral. Essa é a ideia. Uma escola que no momento futuro, né, no momento 2009, ela vai se tornar uma escola que aqui nessa coluninha ela vai ter integral, uma vez que na base 2008 elas eram todas ainda regulares e foi a base que a gente usou, ok? Então, vamos lá. Uma vez que a gente fez isso, a gente deve proceder à análise, tanto gráfica quanto numérica, para ver se o pareamento ele funcionou. A gente vai começar aqui com o Loveplot, que é desse pacote Cobalt, e ele faz o seguinte, né? Ele pega as variáveis que a gente usou e ela mostra antes de ser ajustada e depois de ser ajustada. Então, qual é a ideia aqui? É que esses pontos ajustados, para mim é azul, eles ficam mais próximo possível do eixo vertical aqui do zero. Mas o mais importante deles é aqui distância. O que é que isso vai medir? Antes deles serem pareados, as unidades de controle, já que eram muitas e dispersas com diferentes probabilidades de receber tratamento, elas tinham uma distância muito grande, a gente usou, né, proximidade aqui, elas tinham uma distância muito grande para as unidades tratadas. Após a gente fazer o pareamento, que é essas bolinhas azuisinhas, a gente vê que ela está bem próxima. Então, a média das diferenças ela vai tender aqui a zero. E perceba que, em geral, houve uma aproximação. Então, distorção e idade série era mais antes, né? Vermelhinho, antes do pareamento, estava mais para cá, próximo mais do zero, a mesma coisa, localização, internet. Noturno já era muito próximo. E o único onde a gente teve uma saída aí, né? Onde não houve uma aproximação, houve distanciamento, foi no EJA. Então, a gente até, usando esse diagnóstico, poderia voltar lá, retirar essa variável. Talvez até a gente não fez teste aí, né? De correlação, de associação entre as variáveis, mas muitas vezes o turno noturno ele abriga o EJA, então isso talvez já esteja compreendido aqui, enfim, mas o mais importante é a distância, que é o ajuste geral do nosso modelo. Então saiu de uma distância grande para uma distância pequena, isso quer dizer que os pares eles tendem a estar muito ajustados. O valor deles nessas diferentes variáveis tende a ser muito próximo, ok? É isso que esse gráfico quer dizer. Aí uma segunda coisa que a gente deve olhar, além da evolução do ajuste, e ver se ele melhorou, né, ele se aproximou mais desse zero, e se a variável que resume tudo, distância, ela está realmente aí 0 ou até 0,1 no máximo, menos 0,1 mais 0,1, a gente vê uma coisa chamada sobreposição. É ver se os histogramas desses dois grupos eles estão sobrepostos, porque uma ideia na teoria, né, de pareamento é que deve haver essa sobreposição, deve haver aí um espaço comum para que você consiga parear coisas, né? Inclusive, se não houver esse espaço, você não consegue parear, já que os histogramas originais delas, distribuições originais, são bem diferentes. Então, existe uma função nativa que você pode dar plot aqui com histograma, no próprio objeto pareamento, ele vai gerar uma série de plots. Aí, o que são esses plots? Os dois aqui de cima, eles vão ser iguais, porque aqui são os tratados raw, né, ou seja, antes de receber o ajuste, antes de receber o pareamento, e aqui os tratados pareados. A função de pareamento ela não mexe no tratado, ela vai deixar o tratado do jeito que ela vai mexer na unidade de controle, tá? Tentando pegar a unidade de controle mais semelhante possível da unidade tratada. Então perceba que este era o histograma original das unidades de controle, e veja que ele tinha uma área de sobreposição já com os tratados, mas ele era bastante diferente. Aí ele passa aqui para o Matched Control, do outro lado aqui, né? E aí a gente vê que, comparação vertical aqui, esses dois histogramas são muito próximos. Então eles têm uma área de sobreposição muito grande. Porque, novamente, se não houver área de sobreposição, eu não vou conseguir parear, eu vou estar comparando coisas muito diferentes. Então, originalmente, aqui na esquerda, esse histograma era bastante diferente desse, embora exista área de sobreposição, e é por isso que consegue parear. E aqui a gente vê que os histogramas eles se aproximam bastante, que era uma coisa esperada, porque a distância tinha dado zero.
Esse é o gráfico nativo, mas também eu gosto sempre de criar uns gráficos mais bem acabados em ggplot, então eu criei aqui utilizando densidade para a gente ficar com um exemplo melhor. Então veja que aqui, embora eu esteja plotando os dois, né, como eles estão muito ajustados, eu tinha colocado o controle para ficar vermelho, o tratado para ficar azul, de acordo com o valor de tratamento. Porém, eles estão tão ajustados que eles estão ficando roxos, porque a área de sobreposição deles é muito grande. Por fim, a gente pode fazer uma análise numérica, né? Então, tem até uma aula sobre isso, né? Análise exploratória de dados. Então, a maioria das coisas, ciência de dados, a gente pode ver por número ou por gráfico. É sempre interessante dar uma olhada nos dois, porque a gente pode ver aí espaços, coisas que é mais fácil analisar de um jeito ou do outro. Então, você pode aqui dar um sumário, e aí é uma dica que eu sempre dou, né? Sempre que você fizer esses modelos, teste a função sumária, a função plot neles para ver o que é que rola, né? O que é que sai, porque várias vezes já tem um método integrado para utilizar isso. Então, o que é que a gente pode ver aqui? A gente pode ver para todas as variáveis, lembrando que o foco nosso aqui é a distância, porque ela é a variável síntese das outras, tá? É como se ela fosse aí um fator sintetizando, um indicador sintetizando as outras. Aí a gente vai comparar aqui a média do tratado com a média do controle e vai ver a diferença. E aquilo que a gente já tinha notado no gráfico, né? A similaridade ela é muito grande, ela é muito próxima. A gente vê a média de rural é também muito próxima de todas as variáveis. Tem uma distânciazinha, né, em localização aqui, mas se vocês somarem, vocês vão ver que ela tende a zero, né? Porque eu tenho dois valores aqui. Então, menos 14,58 é mais, vai tender a zero isso daqui. E o que realmente é um pouquinho diferente, preocupa um pouco, é o EJA, que a gente viu, né? Já tinha visto no gráfico. E tem mais algumas estatísticas aqui que também você pode usar para diagnosticar. Mas o principal é a média do tratado, a média do controle e ver a diferença disso. Então a gente observa que o nosso pareamento ele funcionou, né? Há uma boa sobreposição entre tratados, unidades tratadas e unidades de controle. A gente viu que houve uma evolução do ajuste, perdão, não é esse gráfico, não é esse. A gente vê que houve uma evolução do ajuste. A gente vê que houve uma evolução da sobreposição, né? A sobreposição ela era pequena, inicialmente ela era limitada, na verdade, aqui, e ela evoluiu para ser muito próxima aqui. A gente, como eu disse, viu que o ajuste, na maioria dos casos, melhorou, e na distância, que é a nossa variável síntese, melhorou bastante. Então a gente vê que realmente o pareamento ele foi bem feito, ele funcionou, e agora a gente tem um conjunto de pares aí para comparar, para colocar na nossa avaliação com o método aí de avaliação que a gente achar melhor, ok? Então, sobre pareamento era isso aí, uma explicação de como implementar utilizando o R e os pacotes Match e Cobalt, beleza? É isso, valeu!